Olá, turma do primeiro ano. Vamos iniciar nossa aula de Educação Física de hoje? Antes da gente iniciar com o conteúdo novo, eu gostaria de dar uma recapitulada no que a gente viu na última aula, tá? A gente iniciou falando sobre as lutas, né? E na aula passada a gente falou sobre a capoeira. Então, só para a gente relembrar, a gente falou que a capoeira ela é considerada uma luta, um jogo, uma dança, uma luta diante da necessidade do surgimento da capoeira aqui no Brasil, né, que foi como uma forma de defesa dos escravos, né, diante da vida que eles levavam, né, do trabalho que eles tinham que executar no dia a dia, e como eles não tinham armas para se defender, eles criaram a capoeira, tá? E também que é considerado um jogo diante da forma como é feita, né, essa arte marcial. A gente percebe que numa roda de capoeira não necessariamente existe o contato entre os competidores, né? É aquele jogo, um inicia, o outro já retoma o jogo. E também uma dança, porque dentro das artes marciais é a única que tem a musicalidade, né? A música que acompanha essa arte marcial. Hoje nós iremos falar sobre o jiu-jitsu, ok? Acredito que muitos de vocês já conhecem um pouco sobre o jiu-jitsu. E daí hoje a gente vai dar aquela relembrada para quem já conhece, e para quem não conhece, é muito interessante conhecer essa arte marcial que é tão presente aqui no Brasil, tá? Que inclusive teve um pouco da sua história aqui no Brasil, né? Pontos marcantes da história do jiu-jitsu, o brasileiro, a família Gracie, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, ela foi bastante marcante para essa história, né? Do jiu-jitsu. Então, conhecendo o jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu é uma arte marcial de origem incerta. A gente também vai visualizar que existem 3 versões sobre o jiu-jitsu, tá? Então, ainda os historiadores, eles não entraram em consenso sobre qual é a história mais correta, né? E a tradução da palavra jiu-jitsu é arte versátil, suave, ok? Por quê? Bom, vem falando que no jiu-jitsu usa-se a força e o peso do adversário contra ele. Vê que interessante. Então, no momento da arte marcial, aquele atleta, aquele competidor, aquele lutador que tem um domínio da técnica, ele consegue fazer com que a atitude do adversário se volte contra ele próprio, né? Então, sendo permitido, inclusive, lançar o adversário em queda, tá? No final da nossa aula, eu vou mostrar um vídeo para vocês muito rápido e vocês vão conseguir visualizar como é que acontece essa queda, né? Essa finalização que acontece depois da queda no competidor. Então, são utilizados golpes traumáticos e de defesa pessoal, saídas de gravata, contragolpes, esquivas. Vou abrir um parêntese para essa palavra defesa pessoal, porque hoje o jiu-jitsu é muito utilizado também a prática, não propriamente para competir, mas como aprender técnicas de defesa pessoal, tá bom? Porém, a principal característica da modalidade são os golpes que buscam imobilizar e neutralizar o adversário, através de golpes de articulação, como estrangulamentos e torções das articulações, como braço, tornozelo, etc. É permitido o uso dessas técnicas de luta de chão com ambos deitados. Então, o que acontece? O fundamento principal do jiu-jitsu, né, o que o jiu-jitsu, a luta busca é imobilizar e neutralizar o adversário. Então, não se busca propriamente a questão de golpes violentos, né, que a gente vai ver até a questão das proibições. Então, não se busca golpes para machucar, e sim imobilizar e neutralizar o adversário, que pode ser feito com esses golpes de articulação. Quando é encaixada aquela chave de braço, chave de perna, né, que o competidor ele consegue encaixar, imobilizar o adversário, encaixar justamente nas regiões das articulações, fazendo com que aquela articulação ela não consiga, o competidor ele não consiga movimentar. Imobiliza, né, e fazendo com que seja finalizada a luta a partir desse golpe. Quando o golpe ele é bem encaixado, o atleta ele não consegue tirar nem o braço nem a perna, e é vantagem para o seu adversário. Ok? Então, são proibidas atitudes como atingir os órgãos genitais, morder, enfiar os dedos nos olhos, puxar cabelo, torcer os dedos, etc. Por quê? Porque são golpes baixos, são golpes que são utilizados para machucar. Então, não são golpes que vão neutralizar e imobilizar o adversário. Você enfiar o dedo no olho, você vai machucar, você vai fazer com que ele perca a noção da luta, né? E acabe você tendo vantagem em cima disso. Então, o competidor ele não vai tirar vantagem em cima do adversário, ele tem que utilizar as técnicas da arte marcial, ok? Então, aí eu vou mostrar para vocês 2 imagens. Então, vocês estão vendo aí que ele está estrangulando, né? Conseguiu imobilizar o adversário e está
dando uma chave de pescoço. Acho que é assim que se fala. E aqui, ó, chave de braço, né? Ele conseguiu imobilizar a articulação do ombro, ó, vê que o braço está reto, ele não consegue tirar e ele, né, prontamente também com o pé já imobiliza o pescoço e faz com que tire a ação do competidor. Olha só, essa é a área do combate, tá? A área da luta. Eu acho importante falar para vocês que no momento que eu fui pesquisar, eu encontrei 2 espaços para luta, né? 2 áreas de combate. Uma que foi essa, né, que eu escolhi, que ela tem 3 zonas, né, 3 áreas, e outras que também só tinham 2, tá? Então, vou já explicar. A área onde ocorre a luta, o tatame, deve ter no mínimo 64 metros quadrados e no máximo 100 metros quadrados. Se a área total é de 64 metros quadrados, a área interna onde a luta irá acontecer, que é a área de combate, deve ser de 36 metros quadrados. O restante é considerado área de segurança e deve ter a cor diferente. Olha só, nessa que eu passei para vocês, tem a área de combate, que tem de 8 a 10 metros, né, como ele colocou ali, tá? E que é a região, né, que eles vão ficar posicionados para iniciar a luta. Tem essa zona de perigo, né, que entende-se como uma zona que eles têm que ficar atentos, porque não pode sair da área de combate. A luta ela só acontece na área de combate, tá? E essa área de segurança geralmente é a área que fica a arbitragem, tá? Lá visualizando se a luta está acontecendo de maneira correta. Até para que aqueles golpes que a gente viu, né, que são proibidos, eles não aconteçam. Ok? Então, a arbitragem ela fica próxima para poder visualizar se a luta está acontecendo de maneira correta. Ok. Vamos seguindo. Então, quanto à origem do jiu-jitsu, não há um consenso entre historiadores. Como eu falei para vocês no início da aula, existem 3 versões. A mais difundida entre o meio é de que o jiu-jitsu teve origem no Japão. Essa é a que as pessoas acreditam mais, tá? Mas também teve uma outra versão muito mais complexa que diz que o jiu-jitsu surgiu na Índia, onde era praticado por monges budistas. E segundo essa versão, o jiu-jitsu foi levado então para a China, né, depois disso, e depois para o Japão por intermédio da expansão do próprio budismo. Então acredita-se que na Índia que surgiu e como o budismo ele foi se expandindo, ele foi para outros lugares, ok? E tem a terceira versão que defende que o jiu-jitsu originou-se na China. Então tanto ele pode ter surgido no Japão realmente, na Índia ou na China. Ainda não se sabe ao certo porque se a gente parar para observar, uma história sai puxando a outra, né? Jiu-jitsu no Japão, mas também pode ter sido na Índia e foi para o Japão e para a China, ou para a China, enfim. Nos 3 lugares estão como o início do jiu-jitsu, ok? E daí eu peguei essa imagem, que é uma imagem que aparentemente descreve como acontecia antigamente, né? Aí não é propriamente um combate, né? É uma aula, dá pra gente visualizar como sendo uma aula, vários competidores, né? Vários lutadores treinando as técnicas, né, do jiu-jitsu, tá? E aqui no Brasil, né, já a origem do jiu-jitsu no Brasil, ela não é motivo de desacordo, né? Todo mundo já sabe como é que chegou aqui no Brasil. Isso já é um fato realmente marcado na história. Então, o jiu-jitsu foi trazido ao Brasil em 1915 pelo japonês Esai Maeda Koma, ou como ficou conhecido, Conde Koma, tá? Ele que trouxe para o Brasil, o japonês, ok? E em 1916, esse japonês conheceu Gaston Gracie. Como eu falei para vocês também, a família Gracie ela foi marcante demais para difusão, né, para divulgação, para expansão do jiu-jitsu aqui no Brasil. Então, Gaston Gracie, que se tornou um entusiasta do jiu-jitsu, né? Então, ele levou o mais velho dos seus 8 filhos, que foi o Carlos Gracie, então, com 15 anos, para aprender a arte com o japonês. Então, o Carlos Gracie, com 15 anos, já foi lá aprender com esse japonês, o Conde Koma, né? Que o pai dele, Gaston Gracie, que levou ele para aprender essa arte. Daí, essa é uma foto, né, da família Gracie, né? Como tudo começou, né? Bem interessante. Como eu falei, sempre que vocês imaginarem essa arte, jiu-jitsu aqui no Brasil, vocês vão associar a família Gracie, porque foi e é uma família muito séria, que até hoje é muito forte, né, nessa arte marcial do jiu-jitsu, tá? E por toda a sua seriedade, acredito que ainda mais ela é tão... como é que eu poderia dizer assim? Ela é tão vista de maneira positiva, né, nessa prática do jiu-jitsu, né? Porque a gente também pode considerar que o jiu-jitsu ele tem alguns lugares que ele não é praticado da maneira como ele deveria ser praticado, né? Algumas
academias clandestinas por aí. Ok, então, assumiu a profissão de lutador e professor de jiu-jitsu em o Carlos Gracie, tá? E aos 19 anos mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Após algumas viagens para São Paulo e Minas Gerais, onde foi ministrar aulas e participar de algumas lutas, voltou ao Rio em 1925 e abriu a primeira academia Gracie de jiu-jitsu com os irmãos Gastão e Oswaldo como assessores. Vê que a família realmente se interessou pela prática. Os Gracie aprimoraram as técnicas do jiu-jitsu, sendo que a maior diferença para o jiu-jitsu tradicional é o fato de que os japoneses privilegiam as quedas, enquanto a técnica dos Gracie privilegiam as lutas no chão. Então, assim, para os japoneses, eles já focam muito no início da luta e derrubar o competidor. No caso da família Gracie, é mais no sentido de finalizar no chão, tá? Inicia em pé, tranquilo, depois vão para o chão e eles fazem os golpes, ok? Que foi uma mudança proposta pela família Gracie que deu muito certo, tá? Que atualmente, por questão disso, o jiu-jitsu brasileiro é mais difundido que o original japonês, sendo inclusive exportado para o Japão e para todo o resto do mundo. Vê que legal, né? Algo que aconteceu, que foi aprimorado aqui no Brasil, também serve como exportação para outros lugares do mundo, né? Onde a prática do jiu-jitsu acontece. E como eu tinha falado para vocês, eu vou passar um vídeo bem rápido para vocês visualizarem como é feita uma finalização, né? O início da luta, a luta terminou muito rapidamente, né? Com um golpe certeiro, ok? Vamos lá. Percebe, ó? Precisa ter técnica, tá? Não é o bater, não é o machucar, é a técnica. Quando ele conseguir encaixar a técnica certa, ele vai finalizar a luta e vencer a luta a partir daí. Ó, encaixou, conseguiu encaixar a técnica e finalizou a luta. A luta tinha acabado de começar, tá? Finalizou. Muito bom. E fica para vocês, né, a minha gratidão por esse momento, tá? E a gente se vê na nossa próxima videoaula, né? Nossa videoconferência na próxima aula, ok? Beijo para vocês. Tchau!